Genética no Enem, mais uma vez para a gente discutir aqui e agora você entender de uma vez por todas o que é a primeira lei de Mendel. E olha só, já quero começar quebrando um paradigma que muita gente acha. A primeira lei de Mendel não é sobre contas. A primeira lei de Mendel não é sobre cálculos de probabilidade. Isso daí é matemática, tá certo? Isso daí é noções de probabilidade que você pode aprender facilmente lá na parte da matemática. O que a gente precisa entender quanto à primeira lei de Mendel é o seu fundamento teórico, para que você possa pegar essa versão matemática e aplicar em cima desse fundamento teórico. Porque se você não entender esse fundamento, você não consegue fazer nenhuma resolução de questões que leve em conta a parte probabilística. Por mais que você conheça 1 meio, 2 quartos, 3 quartos, o que é que multiplica por quem, o que é que soma com quem, se você não entender a base da lei, você não vai conseguir entender o enunciado e o que ele está cobrando de você. Então aqui eu estou para desmistificar isso de uma vez por todas e te apresentar o que é a primeira lei de Mendel para você entender e sair desse vídeo aqui dizendo, ah não, agora eu sei o que é isso. Esse é o meu objetivo com você aqui. Então vamos lá. Quando a gente olha para a genética, quando a gente olha para a primeira lei de Mendel e para a segunda também, elas têm uma fundamentação teórica que rege essas leis. E, portanto, por causa desse regimento teórico, a gente consegue aplicar contabilidades probabilísticas específicas. Mas se a gente não entender o fundamento teórico, a gente não sai do canto. Então, olha só. A primeira lei de Mendel, ela vai dizer respeito ao quê? Ela vai dizer respeito à lei da pureza dos gametas. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha só, antes da gente ler essa definição, eu quero te mostrar. Quando a gente olha para os nossos cromossomos, nós sabemos que existem 46 cromossomos, certo? Então você é um ser humano e tem 46 cromossomos. No caso, esses 46 formam 23 pares de cromossomos. E a cada par de cromossomos que nós temos, nós vamos ter, por exemplo, no cromossomo, no par número 1, nós temos um cromossomo que veio de papai e temos um cromossomo que veio de mamãe, tá certo? Quando a gente olha para uma informação que esteja aí neste papel, vamos entender esses cromossomos como papéis que vão ser lidos para executar alguma coisa, né? Como se fossem cartas aí. Imagine que na carta que foi escrita por papai, você tenha uma determinada informação maiúscula, que é o azão. E na carta escrita por mamãe, você tem uma determinada informação minúscula, tá certo? Então, o que é que a lei de Mendel está dizendo? Que na hora de você fabricar os seus gametas, então vamos imaginar que eu esteja falando com um homem, tá certo? Ele vai produzir espermatozoides. Na hora que ele produzir os seus espermatozoides, com relação a essa informação, os seus espermatozoides serão puros, no sentido de que eles só vão carregar uma informação de carta, ou a carta de papai, ou a carta de mamãe. Então, um desses espermatozoides vai carregar o azão, né, a informação maiúscula que veio de papai, ou ele vai carregar a informação minúscula de mamãe, tá certo? E aí, o que a gente consegue visualizar com essa informação maiúscula e minúscula? É que a gente tem cartas querendo dizer a mesma coisa, mas escritas de forma diferente. Então, são versões diferentes da mesma coisa, pegou? Então, esse azão e esse azinho são o que nós chamamos de alelos, beleza? E o que Mendel chamou lá no início de fatores, ok? Então, os alelos nada mais são do que as versões diferentes de um gene, ou seja, as formas diferentes de escrever uma carta sobre a mesma coisa, uma com a letra maiúscula, uma com a letra minúscula, beleza? Agora você pegou e nunca mais vai esquecer. Então, isso daqui que eu acabei de fazer para você foi a tradução da lei de Mendel. Isso daqui é a primeira lei. Entendeu isso aqui? Pode sair desse vídeo. Não tem mais nem o que fazer. Tô brincando. Tá? Mas fica aí até o final para você não perder. Por quê? Isso daqui já é a primeira lei. É a lei da pureza dos gametas. Olha só. Agora o próprio título já faz sentido na sua cabeça, né? Então você está falando aqui sobre a primeira lei. A lei da pureza dos gametas. O que é que ela diz? Ó, cada caráter. Então ele está falando cada característica. Ou seja, cada informação. Ela é determinada por um par de alelos. Então, olha só. Cada característica é determinada por um par de alelos. Então, todo mundo vai ter duas cópias de alguma informação. Essas cópias podem ser iguais
ou essas cópias podem ser diferentes, como no caso aí que a gente citou, né? Veio um jeito de papai e um jeito de mamãe. Que são segregados, então eles são separados ó, na formação dos gametas, na hora, né, de fazer as células sexuais. A gente não tem uma divisão desses cromossomos, porque a gente tem uma divisão reducional. Lembra que a meiose, ela divide os meus cromossomos por 2, para que eu forme lá as células com metade do número. Para que quando um espermatozoide encontre um óvulo, eu restaure o número original de 46. Tá? Então, na hora dessa segregação, na formação dos gametas, a gente vai ter, portanto, os gametas carregando só uma opção das que ele já tinha. E aí, isso pode se unir aleatoriamente na fecundação. Então, veja como isso aqui pode ser traduzido. E eu quero trazer isso aqui para você. Olha só, quando a gente pensa nesse viés, o que é que a gente tem de possibilidade? Nós podemos ter um indivíduo aqui específico, tá? Que tenha as duas cópias iguais. Eu tenho um indivíduo que pode ter duas cópias diferentes, ou outro que pode ter duas cópias iguais, só que da outra versão. Tá? Então, a gente pode ter esses três panoramas. O que a lei de Mendel está dizendo é que na hora desses indivíduos fabricarem os seus gametas, isso aqui vai ser separado de forma a garantir que os gametas são puros. De que forma, professor? Esse indivíduo aqui vai gerar um espermatozoide com asão e outro espermatozoide com asão. Esse cara aqui vai formar espermatozoides com asão, mas também vai formar espermatozoides com asinho. Esse aqui vai formar espermatozoides com asão, com asinho, e outros espermatozoides com asinho também, certo? Então, isso daqui é a lei da pureza dos gametas. Por quê? O gameta só vai carregar um alelo. Ele não disse lá na lei, ó, que o caráter é determinado por um par de alelos, mas na hora da segregação para a formação das células sexuais, as células só carregam um desses alelos. É isso que ele está dizendo. Então, quem é asão? Asão vai formar gametas com um asão ou com outro asão, só. Quem é asão azinho vai formar um gameta só com asão ou só com azinho. E no azinho, a mesma coisa. Então, o que é que a gente consegue agora bater o martelo? É que os indivíduos que carregam duas cópias da mesma forma, ou seja, da mesma versão, eles vão formar gametas idênticos. Eles são gametas iguais, não tem diferenciação. Por isso que eu vou chamar esses caras de homozigotos. Olha só, agora eu estou introduzindo um termo que talvez você sempre teve dúvida e nunca entendeu por quê. Porque um cara que ele é asão, que ele tem as duas cópias iguais, daquela mesma forma de escrever a carta, ele vai formar gametas com a mesma cópia daquela carta. Então, todo mundo vai ser asão. Então, ele é um homozigoto, todos iguais. Tá? Quando a gente vai para esse outro indivíduo que tem aí, né, a separação dos gametas e tem alelos diferentes, a gente vai ver que ele forma gametas asão e forma gametas azinho. Então, eles têm gametas diferentes. Então, não pode ser homo mais, agora é hétero. Então, agora eu vou falar o quê? Heterozigoto, porque ele forma gametas diferentes. Para a terceira opção aqui, a mesma coisa. Ele vai ter um homozigoto, só que um homozigoto para a forma minúscula aqui, que no caso seria o gene recessivo, tá? Então, nesse quesito, a gente conseguiu entender o que é que a lei da pureza dos gametas traduz para a gente. E aí você consegue aplicar isso, finalmente, dentro de um panorama de contas. Por exemplo, se você está sendo regido aí dentro dessa questão pela primeira lei de Mendel, e aí o cara fala, olha, pais heterozigotos cruzaram e querem saber a probabilidade de ter um filho X. E aí você vai fazer o quê? Ó? Os pais são heterozigotos, né, professor? Então, beleza. Então, eles são asão, azinho, porque os gametas que eles formam são diferentes. Uns são asão, outros são azinho, né? Heterozigotos. Quando a gente faz aquele famoso quadrado de Punnett, veja como isso daqui fica traduzido agora em termos de algo que você talvez nunca tenha entendido. E agora, né, você vai entender de uma vez por todas. O que é que a gente vai colocar aqui para fabricar esses cruzamentos? Nós vamos agora parear, tá certo? Os gametas que poderão ser formados. Olha, se esse indivíduo ele é heterozigoto, ele forma gametas de que tipo? Ele forma gametas asão e ele forma gametas só com azinho. Então, eu vou botar aqui asão e azinho. Esses aí são os gametas da fêmea, tá? E esses aqui, os gametas do macho. Então, ó, ele pode formar gametas também asão, azinho, e gametas também asão. Então, ele também vai ter aqui, certo?
gametas da mesma forma. E aí a gente completa agora de uma vez por todas a verdade da primeira lei. Que ele vai falar aqui, ó, que eles podem ser unidos na fecundação aleatoriamente. Então, já que eu formei um gameta que carrega cada um, eu posso ter um azão com azão, mas eu também posso ter um azão encontrando com azinho. Eu posso ter um azinho encontrando com azinho. Então, isso aí vai se organizando de forma aleatória. Então, eu tenho 4 possibilidades disso acontecer. Ele pode ser azão, ou ele pode encontrar um azão com um azinho, ou ele pode encontrar o azão do pai com o azinho da mãe, ou ele pode encontrar azinho com azinho. E aí a gente constrói a probabilidade, a proporção, a proporcionalidade existente entre essas possibilidades a partir disso aqui. Então, olha só, a primeira lei de Mendel, agora sim ela chegou no princípio matemático. Por quê? Se eu tiver um cruzamento entre heterozigotos, o que é que eu vou visualizar? Eu vou visualizar que eu tenho uma chance em 4 dele encontrar o gameta azão do pai com o gameta azão da mãe. Então, eu tenho 1 em 4. Eu tenho 2 chances em 4 de eu encontrar o gameta azão com o gameta azinho, porque eu posso ter o gameta azão do pai encontrando com o azinho da mãe, ou o azão da mãe encontrando com o azinho do pai. Então eu tenho 2 chances aqui, ó. A gente não viu isso? E por fim eu tenho aqui 1/4 de chance dos minúsculos se encontrarem, que é o azinho, azinho. Beleza? Então agora eu consegui visualizar, professor, a probabilidade, né, numérica. Agora eu cheguei na parte de conta. Até aqui foi só compreensão de fundamento teórico. Faz sentido para você? Então, se você não quer mais ter dúvida com genética, eu quero te entregar 15 dias da plataforma de graça. Pode baixar, né, os materiais que vão estar lá, pode assistir às aulas, e aí você vai em 15 dias aprender genética e nunca mais vai ter dor de cabeça com isso, e nunca mais vai errar a questão de genética na prova do Enem. Eu sei porque genética era uma dor de cabeça para mim na época do vestibular. Eu sempre errava as questões de genética. E aí eu desenvolvi esses métodos para que a gente consiga lapidar esse conhecimento e extirpar esses erros de uma vez por todas. Então agora a gente chegou lá. Aí o que acontece? Vamos falar em termos de proporcionalidade? A gente tem aí 1/2/1, tá certo? Então olha só, eu estou falando aqui das configurações genéticas desses indivíduos. Então eu tenho 1/2/1, beleza? Isso aqui é o quê? É a minha PG, porque é a minha proporção genotípica, do genótipo, de como esse cara está organizado dentro da sua informação genética. Então, a cada 4 que nascem, eu tenho uma probabilidade de que um seja homozigoto, 2 sejam heterozigotos e 1 seja homozigoto recessivo, que é exatamente essa configuração, beleza? E aí a gente consegue, por fim, né, compreender que a primeira lei está falando sobre a lei da pureza dos gametas. Então, quando eu olho para um cruzamento, ou quando eu olho para a configuração gênica de um indivíduo, eu consigo perceber quais serão os gametas que vão ser formados a partir deles, para que eu possa montar essa minha historinha aqui do quadrado de Punnett e assim eu consiga resolver probabilisticamente a questão. Tranquilo? Então, eu espero que tenha ficado tudo muito claro para você. Resgata os seus 15 dias de acesso para aprender tudo sobre genética aqui comigo dentro da M Academy e junto com os meus alunos não ter mais dor de cabeça em genética. Eu garanto que você não vai se arrepender. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Cheiro no coração, ama a biologia e até lá. Valeu!